Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é sobre fibromialgia. Só vou aguardar alguns minutinhos, onde o pessoal vai estar chegando. E aí nós já iniciamos. Só alguns instantes. Olá, Ariane, seja bem-vinda. Olá, estou aguardando a Elisa entrar aí ao vivo. Entrando ao vivo, nós já iniciamos aí a nossa live de hoje. E hoje a gente vai estar entrando simultaneamente no Facebook também, tá? Então, quem não está aqui no Instagram, pode entrar aí no Facebook. Aguardando mais uns minutinhos. Estou aguardando a sua solicitação aqui, Elis. Olá, boa noite. Aí. Tudo bom, Elis? Tá diferente hoje. Maravilha, Pois é, Elis. né? Muito bem. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Elis. Deixa eu te Eu vou perguntar, te você chamar já no Facebook? Isso, vou te chamar no Facebook, você aceita lá? Maravilha, aceito sim. Vamos. Então, eu vou conectar Joia. aqui. Então, vou estar olhando para um lado, Enquanto para o isso, outro. Ver se aparece ali a minha. Vou entrar novamente aqui, tá, Elis? Para ver se a gente. tá Se nós bom. conseguimos. Enquanto isso, Elis, se você quiser ir se apresentando para o pessoal que ainda não te conhece. Então, eu sou Elisângela, aqui de Fazenda Rio Grande, Paraná. Sou hipnoterapeuta e hoje eu tenho uma história bem bacana para contar para vocês sobre como eu me recuperei da fibromialgia. Logo a gente vai Interessante. estar falando sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que fibromialgia não tem cura e não é por aí. Exatamente. Mas hoje a gente vai falar o passo a passo, desde a parte científica, né? Até a parte Uhum. que é relacionada ao nosso trabalho, né? Como hipnoterapeuta. Então, é um assunto bem interessante, né, Liz? Porque hoje a gente sabemos que eu não consigo mensurar em porcentagem. Não sei se você conseguiu buscar essa pesquisa, mas há uma grande porcentagem de pessoas sofrendo aí desse mal. Uhum. Sim, eu busquei aqui uma porcentagem. De 10 mulheres que vão num reumatologista, 7 a 9, na verdade, desculpe, de 10 pessoas que vão num reumatologista com sintomas, né, de fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. E em Interessante. torno de 5 a 10% das procuras das pessoas por reumatologistas são de casos de fibromialgia. Então é um número bem alarmante, né, Elis? É algo assim para se pensar, né, a respeito. Eu vou pedir só para aguardar mais um pouquinho, tá, Elis? Só para a gente conseguir deixar simultâneo aqui as duas salas. Você consegue me ouvir bem aí pela sala do Facebook? Tá me vendo aí? Eu tô te vendo, o áudio tá. Tá, o áudio tá, por acaso tá duplicado? Não, Não? Maravilha, então.
Pessoal, tá ouvindo bem? Pode dar um retorno pra gente, por favor? Se o som tá agora consegui bom, se o ajeitar. vídeo tá bom. Muito bem. Então, Elis, já como você se apresentou, vou me apresentar também. A galerinha aí que está acompanhando já nos conhece, né, e pelas lives anteriores. Mas o meu nome é Rodrigo, sou hipnólogo, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista também. E já tenho uma certa vivência aí com atendimento ao pessoalzinho com fibromialgia. Então, achei bacana falar sobre isso, né, Elis? Lembrando que esse Sim, sim. mês, no dia 15, foi comemorado, né, o Dia Mundial da Fibromialgia. Do combate, né, e o entendimento dessas pessoas que sofrem aí desse mal, né, que é algo tenebroso, né, Elis? Mas eu vou fazer uma pergunta para você agora. Eu acho que vai ser bacana a gente colocar, às vezes nós temos dois pontos de vista, né? Antes de falar de Sim. fibromialgia, algo que está muito intrínseco sobre o questionamento do que é dor, né, Liz? Então, eu gostaria que você me falasse, do seu ponto de vista, tanto científico, né, quanto do terapêutico, o que é exatamente a dor? Olha, eu entendo como a percepção do nosso cérebro a respeito de algo que precisa de atenção, alguma coisa que está errada, que o nosso cérebro entende aqueles sinais e ele reage nos dando um sinal físico, né? Aquela sensação que a gente entende como dor. E na fibromialgia, até tem um estudo que ele mede, né, as reações em tempo real do cérebro, atividade em tempo real do cérebro, no que se refere à dor. E nesse estudo eles conseguiram mostrar que a pessoa realmente sente a dor, mas sem um alarme. É como se fosse um alarme de incêndio falso, né? Não tem nenhum incêndio, mas o alarme toca. Então, sim, a dor é como se fosse, né, um alarme a ser observado pelo cérebro. Sim, complementando, né, é exatamente isso. Para que serve a dor, né? É um mecanismo que o cérebro utiliza para que algo não está bem, tá? Então ele vai sinalizar, se você sente uma dor no pé, o seu cérebro está, né, te dando indícios, né, como te dando setas para você focar ali o que está acontecendo no seu pé. Por exemplo, se você sofre uma queimadura e você sente logamente a dor, né, aquela queimação, depois da queimadura no pé, o cérebro está te sinalizando, opa, tem alguma coisa errada ali para você voltar a sua atenção, para você se cuidar. Então é um mecanismo assim, é algo assim surreal, né, como o nosso corpo funciona. Então o mecanismo da dor realmente é para isso, para sinalizar, reforçando como você disse, né, e a gente é bom falar sobre o que é dor primeiro, para depois falar algo que é tão dolorido, né, que é a fibromialgia, onde Sim. muitas pessoas estão sofrendo, né. Sim, na verdade são sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro, né? De forma resumida. Vamos falar de um jeito mais simples, né? Como um alarme, né? Ó, dá uma olhada ali que tem uma coisa errada. E normalmente tem. Só que o que acontece no caso da fibromialgia? A pessoa reclama da dor, ela reclama de uma dor infernal. E aí ela não aparece em exames. Você faz exame de sangue, você faz raio-x, você faz aquela ressonância, você faz tudo, né, para tentar encontrar o motivo, né, do alarme, e não se encontra. Então, Exatamente. isso é o mais desesperador, porque aí muitas pessoas acham, se não tem nada é frescura, então, né, você tá reclamando de, né, tipo, como é que pode estar doendo tanto se não tem como provar? E isso é algo que quem tem fibromialgia sofre muito esse preconceito. Sim. Elisa, eu queria que você me contasse um pouquinho o que é exatamente a fibromialgia, né? O que hoje se explica, né, no âmbito médico, o que seria a fibromialgia? Então, é uma doença sem comprovação por exames, né? Ela é por exame clínico mesmo, por sintomas. E eles estabeleceram 18 pontos no corpo,
onde pelo menos 11 precisam estar sensibilizados para que seja caracterizado a fibromialgia. É uma doença que gera dores absurdas no corpo e ela atrapalha muito a qualidade do sono também. Você vai dormir cansado e acorda mais cansado do que quando você foi dormir. Ela traz rigidez muscular, você tem muita dificuldade você sente rigidez no quadril, no joelho, nos ombros, no antebraço, no cotovelo, no pescoço, e você diminui muito os movimentos. Se você tinha capacidade, por exemplo, de caminhar 5 quilômetros, você não vai caminhar, mal que consegue caminhar 1. Te reduz muito realmente assim, a sua capacidade de locomoção. Algumas pessoas, elas apresentam um quadro depressivo associado à fibromialgia, não em todos os casos, mas em muitos casos sim. E problemas de memória, problemas de concentração são muito comuns associados ao caso de dor. E também a síndrome do intestino irritável, que alguns casos também acompanha, né? Problemas aí na questão de dor abdominal, né? Aquela coisa como se fosse uma má digestão constante, né? Que acaba gerando muito desconforto. E fora a questão emocional, a nível consciente, vamos falar, né? Que é desespero, tristeza, sensação de fracasso. E isso acumulado, a dor em si já é uma coisa infernal. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi isso para mim. Então, você já passa um dia inteiro com dor, aí você não dorme. Imagine isso por 1 ano, 2, 3 seguidos. Não precisa nem piorar muito o quadro para você ficar meio desesperado, né? Ele acaba minando a sua vontade de viver, né? Exatamente. Eu costumo falar, Elis, para os clientes que eu recebo, né? Para o tratamento de fibromialgia, que ela é prima da depressão, né? Ela vem em conjunto ela vem em conjunto com a depressão, né? Não se sabe exatamente se começa a fibromialgia e a depressão vem ao lado, né? Ou se começa com a depressão e a fibromialgia se associa a ela. Porque não dá para falar que todos que têm fibromialgia vai ter depressão e nem dá para afirmar que todos que têm depressão vai ter fibromialgia, né? São casos separados, mas é um complicante quando aquela pessoa está com depressão e ela vem associada à fibromialgia. Aí é um quadro mais delicado, né? Para olhar com mais atenção, né, Elis? Elis, eu queria que você falasse também, está como aqui uma entrevista, quem exatamente, Elis, a gente tem que deixar isso bem claro, qual é o profissional que pode dar o diagnóstico de fibromialgia? Que eu acho que isso a gente tem que enfatizar bem aí. Isso é importante. E o profissional que faz o diagnóstico é o reumatologista. Normalmente, né, a gente procura um clínico geral e ele vai encaminhar as pessoas com sintomas para um reumatologista para que ele possa avaliar, né? Ele vai tocar os 18 pontos, ele vai perguntar por quanto tempo você tem essa dor. Normalmente precisa estar acima de 3 meses, né, para ser considerado. Sim. E ele vai fazer diversos exames procurando alguma coisa associada. E se ele não encontra, aí que vem o diagnóstico de fibromialgia. Porque pode ser que tenha alguma doença reumática, pode ser que tenha alguma outra coisa. Então, os exames eles são feitos justamente para descartar essa possibilidade. Porque o tratamento seria completamente diferente também, né? O tratamento de fibromialgia, ele é feito com antidepressivos. Ele é feito, até anotei aqui para não esquecer, porque tem algumas coisas novas. Quando eu fiz o tratamento era antidepressivo, né, remédios para memória e relaxante muscular. Mas hoje em dia se usam mais coisas. Se usam, além desses que eu falei, o antiparkinsoniano, que é aquele tratamento para a doença, né, de Parkinson, e que ele ajuda muito na questão do sono e da dor. Neuromoduladores, né, para a questão da memória, concentração, indutores de sono, e ansiolíticos mais pesados, né, como o diazepam e por aí vai.
Então, é uma bomba, uma cacetada de remédio que para mim não resolvia absolutamente nada. E falo que era um coquetel por dia e não... E nenhum não trazia, efeito. não trazia o Exatamente, era benefício terrível. que precisava, Chegou, né? chegou a um ponto, né, de estar associado a fibromialgia com a depressão, de eu ter ido numa consulta, uma vez o médico falar assim para mim, nossa, você já tomou tudo que tem no mercado, eu não sei o que eu faço, não tenho mais nada para te prescrever de diferente. Então, era muito complicado, assim. Deixa eu já emendar e contar um pouquinho da história para ficar um pouco mais didático, né? Eu tinha 24 anos, eu era bem novinha quando isso começou. E eram dores infernais, assim. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha que subir 3 lances de escada. Eu demorava acho que uns 20 minutos para subir aqueles 3 lances de escada com 24 anos de idade. Era assim, era como se eu tivesse com deficiência nas pernas mesmo. A rigidez muscular era tão grande que eu mal conseguia fazer simples alongamentos. Muitas vezes eu caminhava na rua e não aguentava de dor, precisava sentar no chão mesmo, mas no desespero, assim, não conseguia conter o peso do corpo de tanta dor. E foi se estendendo, né? Fazendo tratamento, fazendo exercícios, fiz hidroginástica e ia controlando, né? E aí chega aquele ponto que as pessoas falam, né? Você tem que aprender a conviver com isso, porque não tem cura. Você imagina o desespero que a gente sente, né? Você com a vida Sim. travada, mal conseguindo trabalhar, mal conseguindo dormir, e aí você ainda tem que conviver com isso, era um desesperador. Realmente Complicado. desesperador. Complicado. Depois, né, a gente vai deixar pro final aí o que você fez, né, pra se livrar hoje, pra ser uma pessoa livre, né, pra ser uma pessoa feliz, né, Sim, de volta sim. à vida, porque eu falo de experiência, as pessoas que me procuram, você nota que uma perda de vontade de viver, né? Uma pessoa que está em volta da dor, ela tem ela perde simplesmente a vontade de viver. E interessante enfatizar isso, viu, Elis? Quando você procura o profissional, né, para o tratamento da fibromialgia, e a primeira coisa que ele fala é que não tem cura, né? Que ela vai ter que conviver com essa dor aí pelo resto da vida. E isso é algo que desgasta muito. Você saber que você está condenado a uma patologia, condenado né, a uma síndrome, vamos dizer assim, porque como tem vários fatores associados, a gente pode chamá-la de síndrome. Então é algo desesperador, né? Então, para vocês aí que estão acompanhando, se conhece alguém que tem fibromialgia, saiba que ela precisa desse apoio, porque não é fácil. Imagina quando você vai ao médico e você recebe aquele diagnóstico, né, condenatório de HIV, de câncer, que são doenças incuráveis, né, que hoje a ciência ainda não consegue curar. E você trazer uma patologia como a fibromialgia, que é algo que, né, expande a dor pelo corpo todo, realmente é desgastante. E é algo interessante que os estudos confirmam, Elis, que pessoas que têm fibromialgia, o senso de percepção à dor é muito mais expandido do que de quem não possui. Então, ou seja, ela logo pela manhã, aquela dor que seria imperceptível hoje para mim e para você, para a pessoa que tem fibromialgia é algo que assim deixa ela de cama. Então, para ver Sim. como que o cérebro faz, né? Ele amplifica também a percepção de dor. Então, imagina, né? Você já tem que conviver com as dores normais do dia a dia. A idade chega para nós, a gente carrega aí uma dor também. E você ter essa percepção aumentada, isso é muito mais desgastante, isso é muito mais complicado e é até triste, né, de estar falando. Mas depois a gente vai falar aí sobre um tratamento inovador aí que tem salvado vidas, né? Eu não vou usar o termo cura, para quem está acompanhando, que curandeirismo é crime,
Então essa palavra cura, né, pode nos levar aí à prisão. Então vamos dizer aí que a pessoa ela se livra desse problema aí de uma vez por todas, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né, Elis? Elis, eu queria Exatamente. que você falasse sobre essa questão da frescura, Elis, que pessoas que sofrem de fibromialgia geralmente escuta isso dos cônjuges, né? Às vezes dos filhos, do pai, da mãe, dos amigos, né? Que aquilo que ela está passando é frescura, né? E você, como uma pessoa que já tem essa experiência em vida, né? De ter tido fibromialgia, eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência, né? Até a sua experiência no global, de outras pessoas que você já tenha conhecido. Então, foi muito complicado, porque eu tinha um quadro de dores absurdo, a ponto de eu não conseguir muitas vezes ir trabalhar. Então, eu levantava no horário, acordava, né? No horário, mal para mexer as pernas e sair da cama já era um sacrifício. E aquele peso de parecer que tinha 10 noites que eu não dormia, eu tinha dificuldades realmente fortes de levantar, de me arrumar e sair. As atividades básicas da casa, elas se tornavam, assim, desafios. E quem está de fora, imagine, né? O empregador vê uma moça de 24 anos que falta o trabalho porque está com dor. E Sim. aí não tem nenhum exame que prove que ela realmente está com dor. Fica, né? Não tira o direito, né, das pessoas até questionarem. Mas é muito comum gerar uma certa incredibilidade. E outra questão é que muitas pessoas vivem situações emocionais complicadas em casa, já muito antes de terem fibromialgia. Né? Já vem de um contexto ali difícil, já vem de um relacionamento às vezes abusivo, situações de estresse intensas, situações depressivas, onde elas já não estão sendo olhadas com o devido amor e carinho que elas merecem, né? Senão não estariam nessa situação. Aí ela aparece Sim. doente, dentro de um contexto desse, ela vai ser óbvio que ela vai ser retalhada. Isso é super esperado. Sim. Porque Sim. a pessoa já está numa situação emocional delicada, né? E aí ela parece precisando de uma atenção redobrada, porque ela tem dificuldades físicas. Se ela vive num relacionamento abusivo, só vai intensificar o poder do abusador, né? Ele vai usar isso com Sim. todo gosto, né? Para humilhar a Sim. mulher. Sim. E tem essa questão do trabalho, e eu lembro que esse trabalho eu quase fui afastada com 24 anos. Foi me pedido, né? A empresa deu entrada lá para fazer o afastamento para encostar. Imagine o grau que realmente estava isso. E eu estava muito triste, pelo amor de Deus, eu imaginava a vida acabando, né? E o médico fez lá o laudo, mandou levar para a empresa. Passou uns dias, eu voltei lá no médico e falei, olha, vamos fazer isso aí, eu vou assumir a minha responsabilidade de me tratar sozinha, eu não quero me encostar. Deixe quieto, vou sair da empresa e tá tudo bem. E saí da empresa, fiquei mais um tempo com dor, mas eu tinha questões emocionais grandes associadas. Questões emocionais perturbadoras, que andavam lado a lado ali com essas dores. Né? Então, por isso que eu imagino que é os motivos das pessoas falarem, né, que a fibromialgia é frescura, né, porque elas já estão num ambiente doentio. Então, seria até um comportamento normal de um ambiente doentio você ser tratada com esse descaso. Sim. Olhando pelo lado do codependente, né, de quem está do lado também da pessoa portadora, não numa pessoa que está vivendo, né, nesse ambiente abusivo, né, tóxico, mas ele também chega uma hora que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe mais, porque procura tantos profissionais, procura vários médicos, especialistas, toma várias abordagens, né? Qual que é a indicação, né, geralmente, quando uma pessoa está com fibromialgia, de buscar atividade física. Primeiro, né, são essa gama de intervenção medicamentosa, e depois a fisioterapia, a hidroginástica, né, a atividade física.
Então, aquele parceiro, né, ou parceira que está acompanhando a pessoa nisso, chega uma hora que ela também não sabe mais o que fazer, né? Então ela acaba sofrendo de codependência, porque ela vê aquela pessoa sempre sofrendo ali de dor, e a pessoa realmente, quem está com fibromialgia, ela fica incapacitada de realizar qualquer coisa, né, Elis? Você pode dizer melhor do que eu. Sim. E essa Sim, a gente fica. você fica incapaz, né, de fazer coisas simples, né? E isso desgasta também um relacionamento, né? Para quem está do outro lado, para quem está sofrendo. É legal a gente falar sobre isso também, porque eu já, desses diversos pessoas que eu atendi, também havia um sofrimento associado, né, ao acompanhante, por não saber mais o que fazer, né? Então, quando buscava a terapia por hipnose, era como a tábua de salvação, era o último tiro, né? Porque se a hipnose não resolvesse, né, se a terapia não resolvesse, a pessoa não sabia mais o que fazer. Então é legal a gente falar aí sobre o familiar ali que sofre também. Mas esse termo de que é frescura é algo assim impactante para a pessoa que está sofrendo ali de fibromialgia e acaba intensificando mais a problemática emocional por trás disso, né, Elisa? Sim, vira uma bola de neve para todo mundo. Fica uma situação realmente desafiadora. E eu lembro que quando eu fui buscar ajuda, eu não fui buscar, eu já tinha buscado, né, para as dores, mas eu até tinha dado um tempo, porque não resolvia os medicamentos, os exercícios, nada resolvia. Quando eu fui buscar ajuda, eu fui buscar ajuda para a questão emocional que eu vivia. Eu não cheguei no terapeuta que eu busquei falando, tô morrendo de dor. Não, nem contei da fibromialgia. Eu cheguei lá para falar das questões emocionais que eu vivia em paralelo. Olha que interessante. Sim. E ao tratar essas questões emocionais que eu vivia em paralelo, o milagre aconteceu. Aí acaba... E eu posso falar que foi um milagre, porque quem me conhece de perto sabe, né, um pouco da história. Quem não me conhece, eu posso até dar mais detalhes. Mas eu entrei na sala, uma pessoa. Eu saí da sala completamente diferente. Eu já sentia o meu corpo diferente, eu já sentia eu conseguindo caminhar normalmente. Tanto que eu lembro que aquele dia eu fiquei tão surpresa que eu fui para casa a pé. Eu saí da consulta, claro, não era tão longe também, né? Mas eu normalmente não iria a pé. Eu fui embora a pé, cheguei em casa me sentindo muito bem. No próximo dia, mesma coisa, no próximo dia, mesma coisa. E quanto mais eu fui tratando todas aquelas questões emocionais que eu estava envolvida, as dores desapareceram, eu larguei os remédios e acabou. Não estou falando para ninguém largar o remédio, tá? Isso aí não é legal. Primeiro faça um acompanhamento. Mas assim, o que a gente veio aqui falar para vocês? Dá uma olhadinha na sua questão emocional. O que você está deixando de lado aí? Você se preocupa com toda a razão do mundo, né? Com a sua dor, que é uma dor infernal, mas será que você não está deixando de lado alguma questão emocional aí que está te doendo, que está te incomodando? Alguma realidade aí que você está vivendo que vai contra os teus princípios, contra os teus valores? Alguma questão aí antiga que você guarda no seu coração aí, que você fica deixando lá na gavetinha, achando que não, né, tá tudo bem. E às vezes pode ser exatamente isso. Que o teu corpo tá recebendo a mensagem ali e tá tentando se comunicar com você através dessa dor. Dessa dor, exatamente. Eu costumo usar uma metáfora bem bacana, viu, Liz, nos atendimentos, que nós possuímos uma estrada da vida, né? E nós ali carregamos nosso corpinho como se fosse um veículo pela estrada da vida. E em alguns momentos nós vemos algumas placas, né? Sinalizando dor, né? Então, nossa vida é assim. A gente está passando, a gente visualiza a placa da dor, é aquela dor que a gente sente, mas a gente segue em frente, né? A gente anda mais um pouco, a gente visualiza uma outra placa da dor,
A gente olha para a placa e a gente continua seguindo em frente, e é assim que é a vida de todos nós, seres humanos. Mas a pessoa que tem fibromialgia, ela começa a olhar para a placa e começa a seguir a sinalização dessa placa. E ela fatalmente vai parar aí, ou no bairro ou na cidade, chamado ansiedade. E quando ela para nesse bairro da ansiedade, ela quer muito se livrar daquela dor. E quanto mais ela anseia por isso, quanto mais ela tem ansiedade por isso, mais essas dores intensificam. E aí elas passam a sofrer mais, né? Então, na metáfora eu falo, vamos voltar para a estrada, né? Tudo bem de você ver as placas, mas siga em frente. Vamos seguindo em frente, porque as placas vão sinalizar, elas vão te chamar, né? Que faz parte da vida, mas a gente tem que seguir em frente, porque quando você começa a seguir essa sinalização, com certeza você vai parar aí nessa cidade aí, ou na cidade da ansiedade, ou na cidade do desespero, né? Ou na cidade até mesmo da depressão. E isso é perigosíssimo. Eu tava com um assunto aqui para falar, né, antes da metáfora. Nossa, fugiu, Elias, fugiu. Vamos falar sobre outra coisa, que aí eu, quando lembrar aí, Vai lembrando, né? Eu tava aqui Sim, sim. na ponta da língua, né? Mas reforçando aí que você falou, né? A gente vai falar com mais intensidade. Lembrei. Uma dificuldade muito grande, Elis, que eu noto, mas isso assim é unanimidade, tá? De todos os portadores de fibromialgia, eles não acreditam que aquilo é psicossomático, que aquilo tem um fundo emocional. Então, grande maioria das pessoas sofrem hoje porque elas não aceitam essa questão de ser psicossomático. Ou seja, parece que quando você profissional fala para ela que tem emoções envolvidas por trás disso, ela associa como você falando que é frescura. Então, parece que é o companheiro, né? Quando é você profissional, parece que é o companheiro, a companheira, né? Ou familiar envolvido, ou amigo que seja, falando, apontando dele e falando. Mais um falando que isso é frescura. Mais um falando que é frescura. Então, no acolhimento ali da terapia, a gente tem que deixar bem claro a questão fisiológica do corpo, para depois entrar com a questão do psicológico, né? Então, hoje pessoas estão ouvindo, assistindo a nossa live, pode ser que ela vai ficar gravada, que outras pessoas assistam posteriormente, e nesse momento agora que está falando, né, sobre a questão emocional, pode ser que elas pausem o vídeo aí, ou saia até mesmo aí da transmissão, de estar acompanhando. Mas quando você já tentou de tudo, onde você já tomou tramadol, que é um dos remédios mais fortes que as pessoas usam, anti-inflamatórios, Paco, e por aí vai, tem diversos, hein? Onde você já tomou até sertralina, você toma diazepam, antidepressivo que seja, e não está resolvendo essas dores, é o momento de você parar e olhar para a dor mesmo, né? É como se você perguntasse para ela o que ela está querendo dizer, né? Aonde está essa ferida, né? E eu uso a analogia também que a fibromialgia é como uma infecção, tá? Ela é muito semelhante a uma infecção. Ela tá infeccionada ali, tá tudo sujo, tá carregado, tem pus emocional ali dentro. E a única forma de você se livrar desse pus, né, além de você tomar os antibióticos, é lógico, é você dar um pequeno furo naquela região e fazer aquilo vazar, retirar aquilo. E isso você só faz com o quê? Terapia. Só com a terapia. Exatamente. Mas a resistência das pessoas de entender que depois que ela passa pela terapia, de novo, eu não vou falar a palavra cura, mas falando, depois da terapia, a fibromialgia é eliminada 100%, né? Depois que ela entende isso, e aí ela percebe, poxa, ele tinha razão. Mas essa conversa ainda leva muito tempo. Leva muito tempo. Não descartando, porque nenhum terapeuta pode dar esse diagnóstico, reforçando o que você falou no início.
Esse diagnóstico é diagnóstico médico, né? O reumatologista, né, que é o mais indicado, que costuma dar esse diagnóstico. Outra coisa também, a pessoa não deve largar o tratamento médico dela e focar só na terapia também, porque isso não é indicado. É um tratamento, né, multifatorial, é um tratamento multidisciplinar de vários profissionais. Mas lembrando que quando ela associa terapia mais o tratamento medicamentoso, aí não tem como não dar certo. Não tem como aquilo persistir. E também tem a experiência do dia a dia, né, Rodrigo? A gente não está falando por achismo. Nós vemos no consultório, nos nossos atendimentos, isso com uma frequência absurda. Até Sim. colegas hipnoterapeutas, né, quando nós conversamos, sempre é tocado nesse assunto. Como é impressionante a quantidade de pessoas que se tem a vida solucionada aí com a hipnoterapia no tratamento da fibromialgia. Então, por isso que a gente resolveu ter essa conversa, porque nós temos aqui no Brasil, a gente tem ainda aquele costume do remédio, tudo é remédio, tudo a gente vai na farmácia, qualquer coisinha você corre e toma um remédio. E quando você vai falar do que você sente, todo mundo diz, ai, você é um fresco, ai, você é um fraco, ai, você é um frouxo, é o que dizem. E aí você se encolhe o que você sente, encolhe suas emoções e carca remédio. Até uma hora que o seu corpo te para, o teu corpo te trava, para que você pare e olhe para as suas emoções. Né? Que é o que acontece com essa doença. É o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 41 anos, eu faço exercício, eu monto cavalo, eu domo cavalo, eu tenho movimentos consideravelmente importantes, né, no meu trabalho com cavalos. Se eu fosse fazer isso na época que eu tinha fibromialgia, meu Deus do céu, era impossível, impossível. Então eu sou uma pessoa que me curei disso tratando as minhas emoções. Como eu disse, eu tinha documentos médicos para ser afastada, como é que fala, né, o pessoal diz vulgarmente, encostada, né, pelo INSS por causa disso, né. Então, eu tinha feito muitas consultas, muitos tratamentos sem sucesso. Então, quando eu realmente deixei isso de lado e fui tratar as minhas emoções, que eu fui olhar para tudo que eu sentia, para tudo que eu estava passando na minha vida, aí sim, a coisa realmente foi fantástica. E é por isso que a gente é tão apaixonado pela hipnose. A hipnose, em poucas sessões, ela acha a causa. Ela vai em busca da causa raiz daquilo que você está, daquilo que está dificultando sua vida. Se for uma causa emocional, nós temos a total capacidade de ajudar. Não conseguimos ajudar em causas físicas, mas em causas emocionais, sim, com certeza. Conta pra gente um pouquinho, Rodrigo, dos atendimentos, né, da tua experiência. Olha, Elis, eu tenho dezenas aí, viu? Dezenas de casos e, graças a Deus, com efetividade 100%, tá? 100%. Mas vou falar de um caso que me deixou, assim, bem comovido. Eu até comentei com você, né, antes da gente fazer essa live, que foi de uma senhora que ela entrou com apoio de bengalas, né? E ela era uma senhora jovem, não era uma senhora idosa, mas sofrendo aí de fibromialgia há mais de 20 anos. Ela não foi exatamente para tratar a fibromialgia, tá? Ela foi para tratar questões emocionais, né? Que aí associa uma coisa a outra. Questões emocionais, eu acho que era... Eu não me recordo direito se era ansiedade ou depressão. Era alguma coisa do tipo que ela foi buscar. E veio associada a uma fibromialgia, assim, que deixava ela debilitada. E então, a gente, né? Eu fiz o acolhimento dela, tal, fiz a sessão. E na sessão, por trás da fibromialgia, as pessoas que estão acompanhando aí, nós conversamos com a fibromialgia, né? No inconsciente, nós chamamos essa emoção aí por trás da fibromialgia, né? Porque fibromialgia é um sintoma. Fibromialgia é um problema que o cliente traz para nós, né? Mas por trás desse problema há uma emoção. E ali eu fui conversar com a emoção que estava por trás do problema dela,
por trás da fibromialgia, e veio a culpa da mãe. Era uma culpa. A mãe dava mais atenção aos irmãos do que a ela, então ela carregava uma culpa ali por isso, uma falta de afeto com a mãe, né? E nunca tinha exposto isso, nunca tinha exposto. Fiz o trabalho todo, né, o processo que eu utilizo, e ao final da sessão, quando ela abriu os olhos, ela conseguiu movimentar os ombros e os braços. E ela, assim, ela chorou. Acabou a sessão, ela chorou ali. E é até, assim, estranho falar isso, né? Porque eu fiquei constrangido. Mas ela beijou minha mão. No momento do final da sessão, ela beijou minhas mãos. E ela falou assim, eu tô curada, porque há anos eu não sei o que é movimentar meus ombros, porque ela entrou com o auxílio da bengala. E ela deixou a bengala de lado, ela chamou o esposo, ela falou, ó, pode buscar essa merda aqui, pode usar essa merda, que eu não vou precisar mais dela. Então, assim, eu fui dar um abraço no final, né, que eu tenho também, com a pandemia agora o negócio ficou complicado, porque eu tenho essa questão de afetividade, né, eu gosto de abraçar meus clientes, eu gosto de no final, sabe, porque é a melhor parte. É gratificante para mim saber que eu fui um agente, né, ali de auxílio para ele, né, que eu consegui auxiliá-lo. E eu fui abraçá-la, né, e eu falei, nossa, eu vou abraçar com cuidado. Ela falou, pode abraçar forte, que agora não sofro mais disso. E abracei ela e ela, assim, é impressionante, Elis. E ela saiu do consultório novamente, ela quis beijar minha mão de novo, né, como se eu fosse ali um curandeiro, como se eu tivesse curado ela, e na verdade ela mesma se curou, né? Na verdade, ela mesma soltou essas emoções aí pra fora. E isso, Elis, esse foi um caso, mas voltando a dizer, de dezenas e dezenas de casos que eu já atendi. Tem pessoas que têm incapacitante, sabe? Essa dor na região lombar, né? Que as pessoas às vezes associam até que seja uma lombalgia ou que seja uma hérnia, onde ela não conseguia ficar nem sentada na poltrona, ela não conseguia relaxar no momento da hipnose. E depois da sessão, a dor sumir. E a pessoa fala assim, meu, né, desculpa o palavrão, mas caralho, aonde foi parar essa dor? Rodrigo, o que aconteceu? Eu falei, essa dor não existe mais. Por quê? O corpo está sinalizando que algo está errado dentro. Voltando a dizer que nós falamos no início, a dor é um mecanismo do cérebro para que você olhe para aquela parte. Quando você tem uma dor na coluna, o cérebro está falando, viu, preste atenção que tem algo errado aí. Quando você tem uma dor no pé, olha, presta atenção, tem uma coisa errada. Quando nós estamos com cefaleia, né, a mente, o cérebro está falando, viu, presta atenção, você está desidratado? Você está se alimentando? Você dormiu o suficiente? Você não está exausto? A cefaleia, quando nós temos ela, é o cérebro falando, viu, alguma coisa está errada aí. Você precisa parar. Vai se hidratar, vai tomar água, vai comer, vai descansar, vai relaxar um pouco. Não tem problema tomar um analgésico, mas para ver o que a mente está falando. Agora imagine uma pessoa com problemas emocionais, assim, intensos, né? Voltando a dizer, Elis, que essa senhorinha, que o fato da mãe não olhar para ela e dar mais atenção para os irmãos, para nós pode parecer besteira, mas para ela foi intenso aquilo. Aquilo foi assim, foi causticante para ela, e ela carregou a fibromialgia por 20 anos, por uma questão de culpa. Né? E eu costumo falar que a culpa é algo tremendo, viu? A culpa, hoje eu falo por experiência, a culpa é a raiz da depressão. Pessoas que têm depressão, ela tem um sentimento de culpa muito grande ali, né? Carregando ali nas costas, dentro do coração dela. Para fibromialgia também. Às vezes, a maior parte é questão de culpa. De culpar a si mesmo por ter se permitido situações, de culpar o outro, de não olhar para ela, e por aí vai, né? Aí, assunto para outras lives. Então, quando o cérebro fala, viu, olha para si mesmo, a fibromialgia não se instala de um dia para o outro, né, Liz? Ela não começa assim, com aquelas dores generalizadas. Ela vai aos poucos. E o nosso cérebro ele fica confuso. Por que a fibromialgia ela
é um distúrbio, uma doença que não tem localização. Parece que o cérebro ele fica confuso. Um dia ele sinaliza o pé para a pessoa olhar para dentro e ela não olha. Outro dia ele sinaliza a cabeça e ela não olha. O outro dia ele sinaliza o peito, ela não olha. Outro dia ele sinaliza o estômago e ela não olha. Então ele está dando várias sinalizações. Ei, olha para mim. Ei, olha para mim. Ei, olha para mim. E de tanto ele repetir essas informações e a pessoa não olha para dentro, ela entra nesse estado. É dor generalizada. Você que tem fibromialgia aí, né, Eli? Você pode confirmar e reafirmar isso que eu tô falando. Né? Uma pessoa que tá com fibromialgia, um dia ela tá com enxaqueca, outro dia ela tá com dor nas costas. Outro dia ela tá com dor em todas as articulações que incapacita ela de andar. Outro dia ela tá com dor no peito. E outro dia ela tá com dor geral. Que é aquele dia que a pessoa não consegue nem levantar. E isso acarreta o quê? Que é um dos maiores sintomas da fibromialgia. O cansaço extremo. É o cansaço, geralmente é o primeiro sintoma que a pessoa fala, é um desgaste, né? Um cansaço, onde a pessoa não consegue, ela não tem força para fazer nada, né? Imagine, uma noite lutando com aquelas dores, e como é triste, né, Elisa? Tirando o fato, né, Elisa, da fibromialgia que você já teve, eu vou falar por mim, de um dia ter uma dor, e olha que assim, eu posso dar graças a Deus que eu fisicamente eu não sei o que é fibromialgia. Só pelos estudos e pela minha experiência. Nunca senti fibromialgia, mas aquele dia que você está com uma dor de cabeça intensa e você toma uma dipirona e a dor não passa. Passa um tempo, você toma um paracetamol e a dor não passa. Passa um tempo, você toma um analgésico mais forte, um anti-inflamatório e a dor não passa. Você fica desesperado. Você não sabe mais o que fazer. Você busca o atendimento médico e lá entra com uma medicação mais forte, né, com uma medicação endovenosa, intramuscular, e a dor não passa, você fica desesperado. Isso quando é uma dor foco, né, uma dor focada. Imagine quem está sofrendo com fibromialgia há tantos anos, que são essas dores constantes. É algo assim, é desesperador. Eu me sensibilizo, viu, Elis? Eu me sensibilizo muito, né, nessa questão de pessoas que sofrem de fibromialgia. É algo assim que me deixa bastante comovido. Rodrigo, eu que já senti essa maldita dor no corpo, enquanto você falava, eu ficava aqui pensando, né, com o que eu vou comparar isso? Porque como ela é algo que lateja, que ela se espalha, e tipo, eu tinha pelo menos, né, daqui, ombros, né, quadril, e descia até as pernas, era no corpo todo. E quando paralisava tudo mesmo. Tipo, de não conseguir dobrar um joelho direito, de não conseguir movimentos mínimos, assim. E eu olho para trás, e na verdade faz tantos anos que eu nem lembrava disso, mas agora que eu olho para trás, eu fico vendo, meu Deus, como que eu suportei? Porque a pior dor que eu tive na vida, acho que foi a crise renal, né? Que é fogo também, né? Quando a tal da crise renal. Eu diria que chega meio perto. Não é tanto por causa que é muito local, né? É muito pontual a crise renal, né? Ela dá ali, ela torce e te derruba ali. Mas se você pegar isso e espalhar, numa proporção aí, acho que em 60% de comparação. Sim. É muita dor. E aí, terrível, como você né? falou, né, que o cérebro fica, né, ele fica perdido, que ele manda sinal aqui, manda sinal lá. Eu acho que é por isso que é associado os neuromoduladores, né, porque aí, óbvio, que vai criar disfunções de concentração, né, disfunções sim, ali sim. De dificuldade de aprendizado. Como é que você vai se conter e ter uma vida normal com tanta dor no corpo? Entendo. Então, depois que a gente se forma terapeuta, a gente entende que não existe muita frescura, né? Frescura é não querer se tratar. Agora, se você Exatamente. Tem uma doença e você vai buscar ajuda, isso não é frescura. Frescura é você ficar se fazendo de todo poderoso, achar que não precisa e vai tomar remédio o resto da vida e paralisa seu corpo, porque os outros dizem que você não precisa, porque os outros dizem que você tá de frescura, porque os outros... Gente, frescura é não se cuidar se você pode se cuidar, né? Então, sim. Cara,
E eu sei que você, mulher aí que tem fibromialgia, cara, você sofre pra caramba, né? E você toma remédio há um tempo e não resolveu, senão você estaria curada, né? Então, abra essa cabecinha abençoada e procura tratar as suas emoções. Trate onde você quiser, mas trate suas emoções. Trate com alguma terapia. Nós recomendamos a hipnoterapia, por quê? Por causa da eficácia, por causa da rapidez. Né? Você não vai ficar lá 1 mês, 2, 3, 5 lá falando da sua dor. Não, a gente vai achar a causa emocional para resolver. Né? Então, às vezes não é uma causa emocional, às vezes são um monte de coisa que você está passando. Né? E aí você vai precisar, obviamente, de mais sessões. Mas para de olhar só para o corpo. Cuida das suas emoções, independente do que os outros acham. Né? Muitas vezes o nosso sofrimento é pelos nossos preconceitos e pela nossa indisponibilidade de testar coisas novas. Se a própria medicina não testasse coisas novas, a gente não ia ter vacina para o Covid. Sim. Né? A própria medicina testa as coisas novas. Por que a gente não pode procurar outras terapias, outras alternativas para o nosso bem-estar, para a gente poder ter uma vida digna, pelo menos uma vida sem dor, né? Porque sem problema todo mundo tem. Sim. Mas uma vida sem dor você merece. Eu vivo hoje uma vida sem dor e é fantástico. Você falou de outras terapias, né? Hoje nós sabemos que existe aí diversas, como a fisioterapia, né? A questão da hidroginástica, a meditação, ela é poderosíssima também para redução das dores, a acupuntura, que é algo bacana aí que as pessoas utilizam. Agora, imagine, Elis, que você tem um alien dentro de você. Que você tem aquele bicho ali, aquele bicho dos filmes mesmo, vivendo dentro de você. O que você prefere disso? Você prefere que você tome algo, alguma substância para que aquele bicho adormeça e te alivie a dor? Ou você prefere fazer uma cirurgia e arrancar aquele bicho? Né? Ótima metáfora, parabéns. Amei. Sério, porque a fibromialgia é algo assim, indescritível, só que tem mesmo. E hoje eu posso, eu e você, né, Liz? Mais você do que eu. Nós podemos mensurar o quão terrível, porque eu convivo com pessoas que sofrem de fibromialgia. Eu atendo, eu recebo pessoas no meu consultório constante, semanalmente, pessoas que têm fibromialgia, né? Então é como se fosse um alienígena vivendo ali dentro dela, causando aquele monte de dores, né? Mas o que você prefere? Você prefere adormecer esse bicho ou arrancar ele de vez? Porque eu vou falar uma coisa pra você, tem que arrancar, né, essa bagaça? Eu vou falar pra você, mas falando pra quem não está, né, acompanhando. O nosso tipo de terapia não é carinho. A gente vai rasgar dentro aí do seu inconsciente e vai arrancar esse alien à força. Eu não sossego disso. Enquanto eu não descubro a raiz da questão que está trazendo dor, a pessoa não vai sair do meu consultório. A gente tá lá pra isso, né? A gente tá lá pra isso. E eu posso afirmar, viu, Liz? Eu conheço você, eu sei que você é uma terapeuta fodíssima, que você também arranca isso com dente, mas falando de mim, Rodrigo, né, da minha experiência, eu vou ser modesto, tá, Liz? Eu vou ser modesto. 89% dos casos de fibromialgia que passam comigo, numa única sessão, ela nunca mais sabe o que é isso. Essas dores. Uma única sessão, isso. Eu costumo dizer Sim. que o tratamento da fibromialgia... Gente, quem está nos acompanhando, para nós que somos hipnoterapeutas, o tratamento para fibromialgia é algo muito fácil, rápido de fazer. É muito barato, gente. É barato e eficaz. Uma sessão de hipnose e você se livrar, cara, 89% ali da sua dor. Eu vou ser modesto para não falar 100%, né? Porque senão vou acabar sendo presunçoso, mas poxa, 89% da sua dor
por uma sessão só de hipnose. Mas Elis, por que as pessoas não buscam hipnose para tratar a fibromialgia? A fibromialgia ou qualquer coisa? Porque é um preconceito, a gente parece que a gente é bruxo, né? Não que a gente não seja. Olha, porque já me chamaram de bruxo já. E eu recebo com carinho aí, viu? Se o bruxo, de certa forma, ajudou, auxiliou a se livrar daquela dor emocional, daquele problema, eu recebo com carinho aí essa nominação aí. Mas no caso das pessoas com fibromialgia, eu acredito que já começam a desenvolver crenças no consultório, né? Porque o médico fala, isso não tem cura, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. E a pessoa baixa a cabeça e fica de boa. Que foi mais ou menos o que eu fiz. Tipo, já que não tem cura, eu tô ferrada pra vida inteira. Então, você vai num médico, vai em 2, vai em 30 médicos e as bênçãos falam que não tem cura. Você acredita? Você vai fazer o quê? Ele é médico e tá falando? E daí você não procura outras alternativas. Tanto que se eu não tivesse procurado um terapeuta para me ajudar, eu também provavelmente estava assim. E eu fui tratar as minhas emoções. E provavelmente eu estar, sei lá, já não tinha me matado, porque o inferno que eu vivia lá era uma loucura, Rodrigo, aquilo lá. E deixa a pessoa louca fora da casinha, a pessoa perde a cabeça, porque a dor ela começa a aumentar, você não consegue pensar. Por isso que eles dão indutores de sono, ansiolítico, para você sossegar e ficar um sossega leão, né? Porque senão você fica louco. Tem graus assim que são horríveis. E aí o que acontece? Você não procura outras alternativas porque você acredita que não tem cura. E você acreditar e você assumir a sua vida e buscar todas as alternativas para o seu bem-estar é a melhor prova de amor próprio que você pode ter. Você não precisa acreditar na gente aqui piamente, mas experimente. O que te impede de experimentar? Tá com medo de ser transformado? Né? Quando eu tava tão ferrada com as minhas emoções, eu experimentei, que eu não admitia aquilo. Eu quero viver uma vida digna, eu não tô nessa terra para me arrebentar, não. Tanto que eu me apaixonei que eu virei hipnoterapeuta e trato todas as minhas questões emocionais com hipnoterapia. A gente não é dependente de terapia, não é isso que a gente está falando. A gente trata aquilo que a gente precisa, que a gente não consegue sozinho, e depois a gente se reeduca e segue a nossa vida. É assim que funciona. Você não vai ficar indo no terapeuta toda semana pelo resto da sua vida, né? Mas a sua questão emocional, ela merece atenção. Não é porque alguém disse pra você que você vai ter que conviver... Gente, você vai ter que conviver com um braço amputado. Se você não puder pôr um protótipo e não for possível, aí vocês têm que conviver com isso, não é, Rodrigo? Se você perde uma perna, se você tem uma orelha decepada, se você fica cego, você vai sim ter que conviver com isso. Mas com questões emocionais, onde existe provas de pessoas, ó aqui, ó, a provinha aqui, ó. A gente não tá falando de um terceiro, tá falando de mim, né? Que funciona, que cara, é fantástico, né? A gente quer ajudar outras pessoas com isso. Porque, cara, você vê alguém livre da dor de um dia pra noite, e não foi só a fibromialgia, nem te contei, vou contar agora, Rodrigo. Eu já tive outras questões de dores físicas no decorrer da minha vida, que eram todas emocionais. Uma vez eu tive dores no joelho, na época que eu era dançarina, e eu achava que era da dança. Aí eu fui fazer exames, não tinha nada no joelho. Fiz raio-x, fiz ultrassom, ultrassonografia da perna, que fala, né? Aí tem aquela ressonância, isso. Aí tem aquela ressonância que entra lá no túnel, né? Que é aquele exame mais caro. Aí tem os exames de sangue. Fiz toda essa carrada de exame, não tinha nada. Aí eu chegava pro médico e falava, como que não tem nada se dói tanto? O médico ficava até bravo comigo. Tipo, não tem nada. E eu jogando dinheiro fora com o remédio e com o médico. O que eu fui fazer? Era frescura, né, Elis? Era frescura. É frescura.
Frescura! O que eu fui fazer? Tratar a emoção. Dor. Por que você tá aí? O que você representa? Quem você representa? Né? Isso a nível subconsciente. Claro que você não vai conversar, às vezes até dá, né? Dependendo da sua conexão com o seu corpo, muitas vezes dá. Você faz as perguntas e tua mente te traz as respostas. Isso é muito pessoal de cada um. Sim. Mas, em resumo, observe as suas emoções. Muitas vezes não é o que você acha, é o que você sente. Exatamente. Não é só o que você acha, é o que você sente. Então fica a nossa dica aí, né, gente? Procurem alternativas, a vida tá passando e você merece ficar livre das dores. Exatamente. Eu tenho um caso, Elis, não faz muito tempo, é até recente, onde uma cliente me procurou porque ela havia passado por 6 médicos. Então o diagnóstico era sempre esse mesmo, que ela teria que conviver com a dor e que a fibromialgia não tem cura, né? Então ela foi em ela quis uma segunda opinião, ela buscou o segundo médico. E assim, ela foi escalonando, sabe? Buscando. Porque ela seguia a conduta medicamentosa ali do médico e não resolvia, né? Até que no 6º médico, ele parou e olhou para ela e falou: você já tratou do seu emocional? Você já olhou para dentro aí no seu emocional? Ela disse que a princípio aquilo foi ultrajante para ela. Ultrajante. Como assim, meu emocional? Eu não tô de brincadeira. Dói de verdade. Ele falou: não, eu sei que dói de verdade. Eu sou médico, eu conheço. Mas você já tratou o emocional? E aí ela pegou e foi, né, atrás de quem? Dos nossos amigos que começam com P, tá? E aí, né? Não vou falar deles. Dos nossos amigos, né, com P. E aí ela procurou um amigo com P e ali ela começou a ir semanalmente. E não resolveu, né? Lógico. Não resolveu. Aí ela falou: eu tô fodida. Ela falou assim pra mim: eu tô fodida. E aí eu não sei, ela falou que ela acredita que foi Deus, que ela tava vendo uma postagem ou um vídeo de alguém falando sobre hipnose para o tratamento de fibromialgia. Então ela pegou e ela foi pesquisar mais, né, a fundo, e todos os relatos todos eles entravam em concordância, né, de que a hipnose era muito eficaz para isso. E aí ela foi buscar ali no Google, né, se havia alguma região, e coincidentemente ela achou meu nome, né. E aí ela entrou em contato, agendou a sessão, e por aí vai, né. Uma única sessão ela se livrou, né. Ela é grata até hoje, né, por isso. Mas ela que tomou a iniciativa. Mas perceba isso, ela teve que passar por 6 médicos. Na verdade, ela passou por 5 médicos condenando. Voltando a dizer, gente, pelo amor de Deus, se faz necessário você ter um acompanhamento médico para fibromialgia, tá? Não estou falando isso. Você tem que continuar, porque só esse profissional vai entender se é fibromialgia ou não. Às vezes você acredita que é algo emocional e tem uma problemática ali por trás disso, você não fez nenhum exame, você não mapeou aquilo e você pode estar sofrendo algo sério, né? Uma doença orgânica. Então, calma lá. Primeiro, faça tudo correto, tá? A gente não tá aqui nem eu, nem eles não tá aqui de brincadeira, tá? Se você tem fibromialgia, se você tem essas dores e não foi diagnosticado ainda, pelo amor de Deus, procure um médico e faça a série de exames que precisa, né, que se faz necessário. Eu não sei hoje quais exames, né, Liz, que eles estão buscando, utilizando, mas o que seja. Seja exame bioquímico, né, os exames laboratoriais, seja, né, os de imagem, raio-x, ressonância, ultrassom, mapeie tudo isso, vasculhe, né? E depois de todos esses exames aí, não encontrar a causa e não houver nenhum problema, provavelmente ele vai te diagnosticar, falar: olha, o que você tem é uma doença idiopática, tá? Então, para quem não sabe, doença idiopática, ela não tem origem, não se sabe de onde que vem, que é como é considerado a fibromialgia. Então, depois desse diagnóstico,
é correto você seguir a recomendação medicamentosa, mas pare e olhe para suas emoções, tá? Olhe para suas emoções. Se você quiser buscar os nossos amigos profissionais que começam com P, fica à vontade. Às vezes ajuda muito, né? Mas se você quer rapidez, né? Porque hoje o mundo tá ligeiro. Se você quer rapidez, procura um hipnoterapeuta. Que aí você resolve isso. Às vezes, numa única sessão, você já se livra. Então, como é triste, né? Uma pessoa tem que passar por tantos profissionais para chegar nesse ponto. Então, novamente, aí, quem está nos assistindo provavelmente conhece alguém que tem fibromialgia, tem algum parente ou que seja. Dê esse toque para a pessoa que há uma alternativa. Não custa nada. Né? Se você já procurou tantos profissionais, se você já gastou tanto dinheiro com médicos, com remédios, com exames, o que vai te custar você tentar passar por uma experiência por hipnose? Não vai te custar nada. E de repente essa tentativa aí é o que vai te livrar. E não é só isso, né, Elis? A hipnose não vai tratar só a fibromialgia. Ela vai tratar coisas que vai respingar em tudo na vida dela. Tem pessoas que buscam tratamento para fibromialgia e acaba tratando ansiedade, insônia e por aí vai. E a pessoa se transforma. Ela volta a viver, ela assume a vida dela, né? Como nós dissemos. Ela assume a vida dela e ela passa a ser uma outra pessoa. E o bacana, né, que ela fica tão transformada que ela indica para todo mundo, né? Ela fala, gente, vocês precisam conhecer hipnose. Façam o tratamento pela hipnoterapia que vocês vão ter um efeito bem positivo. E eles, eu queria te perguntar, né? Aliás, eu queria que você falasse e explicasse para quem nos está acompanhando e nunca ouviu falar do que é hipnose, dê uma explicaçãozinha aí para nós aí. O que é hipnose, o que é hipnoterapia? Então, gente, a hipnose, ela é uma técnica associada à terapia, ou seja, utilizada no processo terapêutico, que visa, a nível subconsciente, acessar registros, acessar crenças, acessar informações que existem aí dentro de você, que não lhe vêm facilmente de modo consciente. Dentro de nós temos o nosso registro desde do dia que nós fomos fecundados na barriga da nossa mãe, o nosso subconsciente, desde que ele se foi criado ali dentro, né? Ele está registrando tudo o que aconteceu. E muitas dessas informações, elas ainda interferem na nossa vida. Informações antigas podem estar interferindo na nossa vida. Em algum momento, você pode ter passado por uma situação que gerou um medo, um bloqueio, e o teu subconsciente gravou aquilo como, opa, não vou deixar mais ela fazer isso porque isso é perigoso, né? Simples, você pôs o dedo na tomada um dia, levou um choque. Você já sabe que você não pode pôr o dedo na tomada, você vai levar um choque. Isso é um exemplo bem simples de um registro que tem na sua mente subconsciente. Como que você aprendeu? Ou você respeitou alguém que te colocou uma crença que disse, não coloque o dedo ali que dá choque, você aceitou, ou você não aceitou, foi lá, meteu o dedão e levou um choque e daí você aprendeu. Né? Então, essas duas formas. Sim. Daí, o que acontece? Você também aprendeu centenas de outras coisas. E no decorrer da vida, esses bloqueios, esses sentimentos, eles podem estar interferindo ainda hoje. E muitas coisas dentro de nós estão mal resolvidas. Coisas com pai, com mãe, com marido, com filho, com tio, com trabalho, com um amigo que você teve. Sensações, sentimentos que estão mal processados dentro de você, que te doem. Que os outros dizem que é frescura e que você ignora por fora, mas o teu corpo não está ignorando por dentro, porque aquilo fez você se sentir de repente um fracassado, fez você se sentir de repente incapaz, fez você se sentir não aceito, não amado, culpado. Muitas vezes essas sensações fazem com que você não consiga se posicionar mediante um novo trabalho,
você não consiga dar passos para realizar seus sonhos, ou mesmo você sente tamanha culpa, tamanha vergonha, tamanha sensação, às vezes, de ódio, alguma coisa dentro de você se materializa em dor. Sim. Aí, aqueles sentimentos, aquele monte de confusão dentro de você acaba externando de algum jeito. E o que a hipnose faz? A gente acessa tudo isso que está por trás, todo esse programa que está rodando por trás, que gera a tua realidade. E alterando esse programa, a gente altera a realidade. E essa alteração não é que a gente vai lá e põe o que a gente quer na sua cabeça. Não é assim que funciona, não. A gente simplesmente faz com que as coisas fiquem mais claras para o seu subconsciente. E faz com que ele compreenda que alguns programas não são necessários mais hoje. Que foram necessários lá atrás, mas hoje não são mais. E a gente tem várias técnicas, dezenas de técnicas, né, que são utilizadas de acordo com cada paciente é único, não tem esse negócio de técnica que serve para todo mundo, isso aí não existe. A nossa terapia é sob medida, cada pessoa é única e merece o respeito devido com a sua dor. No nosso consultório não tem frescura. Se você está ali, é porque a sua frescura é muito importante, senão ela não estava atrapalhando a tua vida, né? Exatamente. Então, a gente vai na causa raiz. Por isso que essa técnica chamada hipnose aliada ao processo terapêutico, ela é fantástica. E é por isso que eu sou apaixonada por ela, porque foi a única coisa que trouxe resultados para mim. Eu fiquei mais de 15 anos, acho que uns 18 anos da minha vida, buscando ajuda em médico, terapeutas de outras áreas, e claro, não vou também dizer que ninguém me ajudou. Tive pessoas abençoadas que me ajudaram, né, que contribuíram comigo. Mas o que resolveu, o que virou a chave, o que fez a bagaça andar, digamos assim, foi a hipnoterapia. Foi a hipnoterapia. Porque, cara, é fantástico. A gente pensa, 15 anos, você está até acostumado com aquela posse de vida. Você está até acostumado. Aí, de repente, a chave vira, você se vê numa nova realidade, é fantástico, é incrível. Né? E é realmente libertador. Às vezes, coisas pequenas, mais simples, que você trata com a hipnose, né? Ah, eu tenho vergonha de gravar vídeos. Ah, eu tenho vergonha, eu me sinto mal, me sinto constrangido de aparecer em público, tenho problemas com a minha autoimagem. Você imagina que legal você tratar isso e amanhã você está gravando vídeo e se desenvolvendo e aparecendo sem medo de ser feliz? Cara, é fantástico, por que não? E é uma coisa pequena. Ai, é frescura você ter medo de gravar vídeo. Frescura é pra você que você não tá, ou que você faz e não te incomoda, ou o outro que não faz. Não existe esse negócio de frescura. Existe, às vezes você não gosta. Ah, não, eu não faço porque eu não gosto. Tudo bem, não gosta. Mas você quer fazer, não consegue? Cara, a hipnose te ajuda até nisso, até desbloquear capacidades que você gostaria, né, de ter, de desenvolver. Ah, é top dos top, é fantástico. Eu acho que pra gente finalizar, né, Elisa, eu gostaria de falar sobre um assunto, não sei se as pessoas conhecem, que é o ganho secundário, né? Então, muito importante. Vai haver casos aí de as pessoas decidirem não procurar, mesmo sabendo que há uma possibilidade de se livrar ali do problema, né, da dor, que é o ganho secundário. O que é o ganho secundário? Eu tenho um ganho muito maior possuindo essa dor do que se eu ficar sem ela, né? Então, quando eu estou com dor, não é todos os casos, né? Mas sempre vai haver. E esses casos é aquele que procura hipnose ou outra qualquer alternativa, mas vou falar da hipnose, que é a nossa área. A pessoa procura a hipnose e ela fala que não resolveu nada. Ela fala, não me ajudou em nada, eu não melhorei, eu não fiquei bem, né? Então, esses casos aí nós já consideramos que é um ganho secundário. Onde eu me livrar da dor, eu vou ter uma perda muito maior, né? Vamos dar um exemplo aí eu vou usar a Fernanda, né? Vamos falar a Fernanda. A Fernanda tem fibromialgia, ela traz essa dor com ela aí há uns 5 anos,
ela sofre muito e realmente não é frescura, tá? Voltando a dizer, é algo sério. Mas antes da Fernanda ter fibromialgia, o maridão da Fernanda, vamos dizer, o Marcos ia jogar futebol, ia todo sábado bater a pelada com os amigos, ficava o dia todo. No domingo ia jogar uma cartinha ali também com os outros amigos, ou na casa da mãe, dos parentes. O Marcão não ajudava, né, em casa, não ajudava a arrumar a casa, não se interessava em fazer a comida. Mas quando a Fernanda ficou doente, o Marcão parou de ir ao futebol com os amigos, o Marcão parou de ir na casa da mãe, o Marcão começou a ajudar em casa, começou a limpar porque via que a Fernanda estava ali doente, e aí o Marcão se tornou um marido assim exemplar, né? E a Fernanda, que não é boba, né? A Fernanda que não é tonta, ela sabe que se ela melhorar da fibromialgia, o Marcão vai voltar na vida louca de antes, né? A bater a bola com os amigos, um churrascão, a sair, a ser aquele cara alegre, feliz, porque se a Fernanda for observar, o Marcão já não é aquele cara feliz como antes, né? Porque ele tem que ficar ali ajudando ela. Então, para Fernanda, é muito, não vou dizer melhor, tá? Ela vai perder muito mais se livrando da fibromialgia do que ela continuar com a fibromialgia, tá? Às vezes isso é em nível consciente e às vezes é inconsciente. Nós chamamos isso de ganho secundário. Então, quando a pessoa procura o atendimento pela hipnoterapia e ela não resolve, ela não está tendo uma melhora e ela fala, Rodrigo, Elis, eu não senti nada, não melhorou nada, a gente vai buscar ali que tem um ganho secundário ali bonito por trás disso, ela vai perder muita coisa se ela se livrar da dor. Então pode acontecer isso, pode parecer besteira para quem está fora, para quem não conhece da terapia, mas para nós, né, terapeutas aí, para os colegas, nós sabemos muito bem que existe aí o tal do ganho secundário, que acaba sendo um inimigo aí né, da terapia, né? Do tratamento. Do tratamento. Então, quando a pessoa fala que não teve a melhora, é o caso da Fernanda e do Marcão aí. Mas isso acontece muito, muito mesmo. Pessoas que abrem mão de se curar porque se sentem acolhidas, amadas, cuidadas, né? E esse sentimento de carência, ele acaba brigando com aquela necessidade de cura, né? Tipo, ou eu sou curada ou eu supro minha carência. O que você acha de ser curada e trabalhar a sua autoestima? Seria bacana, né? Você ser curada, trabalhar a sua autoestima, aprender a se relacionar, aprender a se comunicar. No caso da Fernanda e do Marcos, que são personagens fictícios que a gente criou aqui, se a Fernanda se tratasse, ela se tornaria mais feliz porque ela ficaria sem a dor e ela poderia conversar, aprender a se comunicar, se desenvolver, cuidar da autoestima, se empoderar como mulher e conversar com o Marcos, fazer programas junto com ele, criar uma vida de casal bacana dentro de casa, que fosse bacana para os dois. Porque muitas vezes ele pode estar saindo porque é um saco ficar em casa, moer uma sarna, fica enchendo o saco só do cara, não cria nada de legal dentro de casa para fazerem juntos. Que é muito fácil também, né? A mulherada tem uma mania de culpar os homens por tudo, mas não se olhar. Então, se você se olhou, se tratou e seu marido realmente é uma tranqueira, larga dele, uai. Então a Fernanda tá lá, o cara não dá bola pra ela, prefere só jogar bola e comer churrasco, não tá nem aí pra ela, arrume um que esteja aí pra ela, porra. É facinho, não sei qual que é a dificuldade, né? Mas tá bom. A Fernanda pode ir pro churrasco também, né? A Fernanda pode ir pro shopping também. Vai jogar bola também. Fazer, né, Elis? A Fernanda fazer tudo isso e sem dor é melhor, né? Mais vantajoso do que, né? Ficar absorvendo essa dor e por medo de perder os benefícios, né, que a fibromialgia trouxe, né, eu acho que é um pouco até, sei lá, não tem muita explicação, né, o ganho secundário. A gente consegue explicar, a gente consegue determinar, mas não tem muita explicação, né. E até quando esse personagem fictício, a Fernanda, ela vai conseguir segurar o Marcos cuidando dela? Porque se ele conhece uma outra mulher alegre, saudável, que
faz a vida dele feliz, ele vai embora. Ele não vai parar a vida dele para ficar cuidando de uma mulher doente. Não vai, não se iluda, né? Então... Ele vai encontrar uma outra Fernanda aí, né? Uma Fernanda que esteja saudável aí, né? Por isso que a gente precisa cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Nossa saúde, nossas emoções, nossos relacionamentos. Tudo que não tá legal, você pode buscar recursos para melhorar. E se não tem como melhorar, você muda o que for possível mudar. Né? Sim. Porque esse negócio de ganho secundário, ele é muito limitado. Ele é um ganho temporário. Ele não vai durar ali para sempre. Sim. E mesmo em relações de pais e filhos, né, que muitas vezes os pais estão doentes e têm a atenção dos filhos, né? E aí se os pais melhoram, os filhos se afastam. É complicado também, porque existe um lado de carência ali, uma necessidade afetiva que não está sendo suprida. E às vezes Sim. ela vem se manifestar ali. Às vezes a fibromialgia veio para mostrar justamente essa carência, o quanto ela precisa ser trabalhada. Né? É o sinal que o corpo está dando. Olha, eu tenho que adoecer para você poder tratar essa carência, para poder ter um pouquinho. E ainda vem de fora, não é você que me supre. Né? Então, realmente, é tudo um contexto completo, né? Corpo e emoções. Tudo precisa trabalhar de forma harmoniosa. Sim. Hoje, Elis, a terapia ela se faz como... É de ordem, né, de saúde pública, né, onde todos necessitariam passar por terapia, né. Todos nós somos seres emocionais. Antes de sermos carnais, nós somos emocionais também. Nossa vida ela é regida e baseada pelas nossas emoções. Então nós seguimos caminhos de acordo com o que a nossa emoção dita, né. Então eu acho que não há nada mais do que errado você, de vez em quando, procurar uma terapia e ver se as suas emoções estão, sabe, de acordo. Às vezes você não precisa esperar o problema chegar, a fibromialgia se instalar, para você fazer terapia. Terapia é sensacional, você pode fortificar o que você já tem de bom, né? Você pode ampliar, né? Amplificar isso. Então não espere que a coisa caia para você buscar terapia. Novamente, pessoas... a terapia que for mais convencional para você. O que eu falo, né? Por que a gente fala de hipnose? Uma, porque nós somos hipnoterapeutas, né? Nós somos profissionais da área. E outro, nós sabemos da eficácia e da rapidez, né? Eu vou falar assim, Rodrigo, hoje Rodrigo, eu não procuro meu amigo P para me, né, fazer uma avaliação, um acompanhamento. Com certeza eu procuraria Elis, hipnoterapeuta aí. Se eu tivesse com uma discordância emocional, com certeza eu ia buscar a hipnose, que é muito mais prática e rápida, né? Mas cada ser humano tem o seu direito de escolher, né? Se a pessoa gosta de, né, passar com o P, com o Psy, né? Vai lá com o Psy e, poxa, é bacana também, é uma terapia que agrega. Ela é baseada no seu comportamento atual, e de acordo, se você muda o comportamento atual, você vai ter uma melhora ali da sua vida. Eu acho que isso é muito válido, né? Agora, você querer buscar o amigo Psy para tratar traumas profundos, fobias, medo, fibromialgia, infecções emocionais, cara, você vai até conseguir, mas vai levar um tempo. Se você tiver disponibilidade de dinheiro, de tempo, se você não está vivendo essa vida de imediatismo, que hoje o mundo está, né, cada vez mais rápido, né? Ainda mais com a globalização, tudo é prático, tudo é rápido, tudo é dinâmico. Então, por que a terapia não pode ser dinâmica? A terapia não pode ser breve? A hipnose é algo breve, é rápido. Como a gente costuma falar, né, Elis? É um tiro de bazuca, não é... A terapia por hipnose, você não é flecha. Você vai levar uma bazucada aí dentro do seu peito e, né? Eu falo isso para todo mundo, viu, Elis? Hoje eu atendi uma pessoa, né, do outro lado aí do planeta. Eu tive um cliente que mora na Austrália, então nós fizemos atendimento online e eu falei para ele: você está disposto? Você não está dentro do meu consultório, mas estamos em terapia.
Lembrando que depois da sessão você vai ser outra pessoa. Você não vai ser a mesma. Não tem como você entrar na hipnose e você não sair, você sair a mesma pessoa com o mesmo problema. Você sai completamente diferente, né, Liz? Você passa em terapia, né? Você pode me dizer aí, nunca você sai da mesma forma como do início, né? E essa pessoa que eu atendi, no final, ele falou: caramba, meu, o negócio sabe, eu tô sentindo mudanças, já se via nos olhos, né? Ele tinha trabalhado o dia todo, ele tava cansado, ele tava exausto, mas por conta do fuso horário de 13 horas, nós tivemos que fazer dessa forma. E depois ele falou: caramba, eu conseguiria trabalhar mais 12 horas, eu tô me sentindo bem, tô leve, né? Eu falei: você não sai a mesma pessoa que você entrou. Então, eu posso afirmar, e você também, né, nisso, que a terapia por hipnose, ela é eficaz, ela é rápida e ela é certeira, né? Exatamente. Tanto que muitas outras profissões estão se especializando em hipnoterapia. Tem muitos psicólogos, muitos psicanalistas, muitos médicos, muitos dentistas. Muitas pessoas de diversas áreas estão estudando a hipnose para poder justamente potencializar os seus recursos. Que hipnose é coisa do diabo, hipnose não tem nada a ver, tipo, é contra a religião. Gente, o que tem de hipnólogo cristão, vocês não têm noção. Eu acho que a maioria dos hipnólogos que eu conheço são cristãos. Sim. E independente da religião, da igreja, né? Cristãos, né? E eu acho fantástico, porque bota por terra. Tem até um que é pastor de uma igreja aqui no Paraná. Ele é hipnólogo e psicanalista, e formado em teologia, e trabalha com tudo isso ao mesmo tempo. Então pense no potencial da pessoa, né? Eu acho sensacional, Elis. Eu acho sensacional. Eu posso afirmar que de toda a gama, né, dos meus clientes, e eu pergunto, né, qual que é a orientação religiosa. Olha, é mais da metade, viu, Elis? Mais da metade dos clientes que me procuram, eles são cristãos, né? São protestantes, né, evangélicos. E se beneficiam muito e gostam e vivem sem carga de preconceito, e é muito bacana recebê-los, né? Eu fico assim, eu acho sensacional isso, de não ter esse conceito errôneo com o que é pregado dentro né, dos templos, né, da religião. Então, quando você me fala que tem um pastor que está fazendo um curso de hipnose, cara, meu peito enche de felicidade. Eu fico assim, extasiado. Quando eu ouço que existe um padre que também é hipnólogo, e eu já conheci alguns, cara, isso para mim é sensacional, né? E para quem está acompanhando, que está assistindo, né, anteriormente ou até posterior, qualquer um pode fazer o curso de hipnose, tá? Qualquer um pode se tornar hipnoterapeuta. Ela não é restrita, você não precisa ter faculdade, você não precisa de ter nenhuma formação para você fazer a hipnoterapia, para você se formar. Mas lembrando que você tem que ter um estudo aí sobre a psique humana, você tem que estudar sobre psicologia, você tem que entender a mente para você lidar com a mente do outro, né? Então, precisa de muito estudo, precisa ter muita base, né? Hoje eu sou psicanalista, eu comecei como hipnoterapeuta e me formei como psicanalista, então eu precisei buscar o entendimento da psique humana, né, Elis? Você é hipnoterapeuta. Exatamente. E você também pratica, né, em PNL, você conhece também a linguagem, né, dos processos, dos programas cerebrais. Então você precisou entender a psique humana também para tratar essas questões. Então, hoje, qualquer um pode ser hipnoterapeuta, qualquer um pode fazer o curso, né? É magnífico, qualquer profissional, e quando você faz, você se apaixona, né? Você, como eu falei para você, né, Liz? Você anda de mão dadas no shopping. No shopping. Você anda de mão dadas no shopping com a hipnose, porque ela é sensacional. E você não quer parar mais de estudar, né? Tanto que a gente faz uma formação, quando a gente vê, já está fazendo 10 formações, quando você vê, se já comprou mais 3, quando você vai fazer a conta, já fez 20, e daqui a pouco você está com 30, 40, 50.
né? E vai embora, porque é apaixonante você aprender e os recursos que isso te traz, né? Mas eu Exatamente. acho que é isso por hoje, né, meu Acho que amigo? é isso, Já né? Sim. Acho planamos bem que a fibromialgia e as opções sim, de tratamento que a hipnose pode tratar. exatamente. E aonde que eu É, encontro o Rodrigo? bom, você vai encontrar aí nas redes sociais, né? Tem o meu WhatsApp na bio, né? Pelo Instagram é @Rodrigo Hipnose. Pelo Facebook você vai encontrar, né, como Rodrigo Hipnose ou como Rodrigo Vieira Hipnólogo, né? Então, se você buscar aí pelas redes sociais, você vai encontrar aí. Meu consultório fica na cidade de Amparo, no estado de São Paulo. Então, eu atendo tanto de forma presencial como de forma online, reforçando, né, que eu atendi hoje uma pessoa que mora na Austrália. Então, a hipnose se aplica também de forma online. Então, quem quiser aí procurar o atendimento, conhecer, ou simplesmente com uma pergunta, só mandar no direct aí, que é um prazer aí tá respondendo, né? Onde que eu encontro a Elis? Você encontra a Elisa aqui no Instagram, no @Elisângela Hipnose. Também estamos no Facebook. Tenho também o meu site, que é www.elisangelaipnose.com.br. Lá tem os contatos de WhatsApp. E ficamos à disposição para responder qualquer dúvida e ajudar no que for preciso. Atendimento também Exatamente. online ou a domicílio, Ah, legal, presencial a legal. domicílio. Legal. Elis, novamente foi um prazer aí recebê-la aí, ter você aí como convidado a essa live. É sempre prazeroso esse bate-papo aí, a gente Muito agrega bom. muito. Eu aprendo muito aí com você. Te agradeço mais uma Eu com vez, tá? você. E a gente vai continuar aí, né? Semana que vem, com certeza, se Deus quiser, a gente vai estar na próxima live, vamos estar escolhendo o tema e vamos estar divulgando aí para todos, né? Quero agradecer também a audiência aí de quem entrou, de quem saiu, quem ficou, né? Os amigos ou os curiosos que sejam. Muito grato aí pelo acompanhamento. Agradeço também você que está assistindo essa live posterior, né? Porque não conseguiu acompanhar devido ao horário. Fico muito feliz de você estar acompanhando isso, né, depois. Então, deixando esse recado aí, né, para quem conhece, quem tem fibromialgia, que comece a olhar de uma forma mais humana e né, não olhe isso como frescura de uma pessoa que porta essa doença, porque ela não é frescura, tá? É algo muito intenso, é real, é verdadeiro, né? E nós precisamos ter uma sensibilidade para lidar com essas pessoas. Então, eu deixo a minha força aí para vocês que têm fibromialgia, que não tiveram coragem ainda de buscar a hipnose para se livrar delas. E se um dia vocês decidirem, será um caminho assim maravilhoso a ser percorrido. E vocês com certeza vão se livrar disso de uma vez por todas, né? Cada pessoa tem um tempo, né, Liz? Cada pessoa tem o seu tempo de dor, cada pessoa tem o seu tempo de caminhada. E o momento de cada um vai surgir, né? Mas o importante é saber que, longe daquela condenação, onde ela não tem cura, onde a pessoa tem que conviver ali com ela, a gente dá essa opção de, sim, ela pode ter melhora, sim, ela pode viver bem, sim, ela pode ter qualidade de vida. Elis, deixa um Com forte abraço. certeza. Quer deixar alguma mensagem aí? Quero agradecer também a todos que nos acompanharam. Fico à disposição, se alguém quiser conversar, trocar uma ideia com alguém que já teve fibromialgia, sabe como é, já foi curada e também é hipnoterapeuta, ou seja, eu já fui a paciente, agora sou a terapeuta, posso te falar com propriedade sobre o assunto. E nos colocamos à disposição para atender vocês, ficamos aí com os nossos contatos. Tenha uma excelente noite e muito obrigada. Até quinta-feira que vem. Maravilha. Elis, beijão. Um abraço para todos aí. Até. Tchau, tchau.